Bem-vindos a Taku Yuki. Eu sou o Taki. E eu sou Yuki. E hoje vamos ao subreddit Sou o Otário, onde temos uma história de alguém que pode ser despedido por ter uma raposa. Ora, a nossa primeira história do dia intitula-se Eu sou o otário por aceitar encontrar-me com o meu pai para reconciliar, mas só ir para recuperar a bracelete da minha mãe que ele roubou? Vamos lá ver, parece bastante sumarenta esta história. Um bocadinho, sim. Eu, homem de 25 anos, e o meu pai não somos próximos e nunca tive interesse em ter uma relação com ele. Ele era o tipo de homem que estava sempre fora com os amigos e nunca em casa. Que belo pai. A minha mãe divorciou-se dele quando eu tinha 12 anos e a coisa ficou feia. Uma vez, durante o divórcio, chegámos a casa e faltava coisas. Não as coisas dele já agora, porque isso ele levou quando basou. Uma das coisas que faltava era uma bracelete da minha mãe que ela mantinha guardada numa caixa pequena no armário. Essa bracelete era super especial para ela. Os pais dela eram tóxicos como o caralho, mas ela era muito próxima da sua professora de inglês de ensino médio, que era como uma mãe para ela. Já agora o ensino médio não existe já mais em Portugal, mas existia antigamente, portanto também já era velhota. A professora deu-lhe essa bracelete quando ela se graduou e a minha mãe guardou-a todos estes anos. Meu pai sabia o quanto ela a estimava, e quem mais saberia onde procurar por aquela caixa específica e levar só o bracelete quando havia outras coisas em casa. Ela sabia que tinha sido ele, mas fingiu-se de burra. Quando o divórcio finalizou, nunca mais vimos o meu pai. A minha mãe nunca a recuperou. Junho passado, ela apanhou Covid e não sobreviveu. Oh. Fiquei destroçado, ainda estou, suponho. Feliz por ainda ter a minha irmã e o meu padrasto para nos apoiarmos uns aos outros. Perto de outubro, a minha irmã disse-me que o pai queria falar comigo e deu-me o número dele. Ele pediu desculpa por ser um pai de merda e se a gente se podia encontrar na casa dele. Não. Estava só para dizer que não, mas lembrei-me que ele tinha roubado a bracelete e que esta era a oportunidade de a recuperar. Lembram-se de repente. Já tinha pedido à minha irmã para lhe perguntar sobre a bracelete, mas ela só perguntou uma vez e ficou por aí. Decidi que conseguia aguentar uma visita só para ver se ele a tinha. Então respondi-lhe que iria para ouvir o que ele tinha a dizer. Então encontrei-me na casa dele. Temos a conversa em dia, ele contou-me a sua história lamentável de como era imaturo e muito focado em outras coisas do que ser pai. Essa história da piegas e... É, a história da carochinha. História da carochinha. Acabei por tocar no assunto da bracelete e de como era importante para mim, já que a minha mãe não está cá. Ele continuou a fingir que não tinha sido ele, até eu mencionar que só teria uma relação de pai e filho se parasse de fingir e me desse a bracelete. Ele acabou por desistir e ainda bem que ficou com ela em vez de a mandar fora. Ou vender. Ou vender. Ele pediu desculpa por a roubar e que sabia que foi muito infantil. Fiquei feliz por a ter de volta, mas zangado por a minha mãe não recuperar antes de morrer. Nunca garanti reatar a relação, apenas disse que ia considerar, mas já tinha decidido que não queria nada com ele. Já faz meses desde o nosso encontro e a minha irmã está chateada porque o meu pai está desapontado por eu não falar com ele. Ela diz que estou a ser um monte de merda por o fazer pensar que iríamos reconciliar. O meu único objetivo era reaver a bracelete e nunca teria falado com ele de todo se não fosse por isso. Daí perguntar se sou otário. A minha mana é tendenciosa porque ela era pequena na altura do divórcio e tem em mente uma versão diferente dele. O que é que tu achas, Yuki? Eu desde já acho que não. O pai é que sempre foi um monte de merda. Sim, o pai foi um completo otário. Portanto, desapareceu da vida quando se calhar eles mais precisavam. Agora apareceu todos estes anos. Acho muito bem. Não acho que seja de todo o otário. Não, e mais otária ainda é ela por estar a pensar que ele é um otário, ou que ele é um monte de merda. Como ele diz, ela tem uma versão diferente. Se calhar não se lembra das coisas que o pai fez, não é? É um bocadinho de lógica, um bocadinho de bom senso, talvez. Tudo bem que as pessoas podem mudar e merecem uma segunda oportunidade, mas é assim o que ele fez, que foi praticamente abandonar a família, e pá, para mim isso não tem perdão. Ainda por cima roubou coisas que ele sabia que era Exatamente. de grande valor. Portanto, resumindo, não és não acho que seja o otário. otário. O pai é bastante e a irmã um bocadinho. Mas pronto, ela também, coitada, né? Vamos lá então para a segunda história. Sou o otário por ameaçar despedir uma funcionária se ela não se livrar da sua raposa de estimação. Sim, és um grande otário! Meu filho da puta do cabrão! Ok, já deu para perceber que o Taki adora raposas, não é, pessoal? Talvez. Para contexto, trabalho em engenharia e sou gerente de 4 funcionários, dos perto de 40 no nosso escritório. Há uns tempos, um membro da nossa equipa comentou que estava a planear arranjar uma raposa de estimação. Não pensei muito sobre o assunto, investiguei e vi que era legal no nosso estado. Também gostava de ter uma, mas não tenho porque não trabalho como caraças. E são caras.
E chatas. e chatas. Ela aparentemente arranjou a raposa mais ou menos um mês atrás e tem estado ultimamente a partilhar fotos dela com os outros, incluindo ter uma foto na secretária. Eu faria exatamente a mesma coisa. Mas temos notado alguns problemas. Primeiro, quando ela arranjou a raposa, ela começou a faltar ao trabalho com frequência. Isso é que já é pior. Saía mais cedo, tirava 3 horas de almoço e chegava tarde quase todos os dias. Ela estava ciente do caso e pediu desculpa, dizendo: Lamento, tive de a levar ao veterinário que ficava 1 hora de distância. Lamento, mas a raposa fez xixi em cima de mim esta manhã e tive de tomar outro banho. Mas isso acontecia quase todos os dias. Falei com ela. Ela pareceu ficar embaraçada e disse que ia tentar evitar estas situações. E, para crédito dela, tem estado melhor estas 2 últimas semanas. Mas o outro assunto, e o mais grave, é o cheiro. Não. Depois dela arranjar a raposa, recebi umas quantas queixas dos outros que ela cheirava mal. Só reparei algumas vezes, mas o mau cheiro existia. Notou-se mais no dia que ela disse que chegou tarde porque teve de tomar outro banho devido ao bicho ter-lhe feito xixi em cima. Não tenho a certeza se ela tomou banho ou não, pelo cheiro não parecia. Mas mais recentemente ficou mais constante. Quando ela entra em alguma divisão, consegue cheirar. Quando ela deixa o casaco na secretária para sair para o almoço, o casaco cheira a raposa. E foi ainda pior esta semana do que a anterior. Tive uma conversa desconfortável com ela sobre isso a semana passada e disse que estava a tornar-se um problema. E ela pareceu muito chateada e prometeu que estava a tomar banho antes de vir para o trabalho e que lavava as roupas com frequência. Mas reitero, esta semana parece pior, não melhor. Então, depois de pedir conselho ao meu supervisor, nesta sexta-feira tive outra conversa com ela e disse-lhe que a coisa não estava a melhorar apesar dos seus esforços, que alguma coisa teria de mudar. Parecia impossível ela manter os requisitos de pontualidade e higiene enquanto tomava conta de uma raposa de estimação, e que se isto não mudasse, teria de a despedir. Ela ficou muito chateada e começou a chorar, dizendo que eu não tinha coração, que era ingrato por tudo o que ela fez nestes últimos 2 anos, e se eu gostava que alguém falasse assim do meu filho. Pá, tá bem, mas a raposa também não é tua filha, né? Eu sinto-me mal por a fazer ficar triste, mas não sei mais o que fazer. Estou a ponderar se agir de forma correta. Sou o otário? Ok, contrariamente ao que eu referi no princípio, eu acho que não. Porque... São praticamente regras da empresa. Não é por ser regras da empresa. É que mas também é. Eles podem. O cheiro a raposa é horrível. Sim, acredito que sim. Não é como o cheiro, por exemplo, dos gatos. Ou dos cães. A urina da raposa entra-te, é tipo uma doninha, aquilo entra-te pelos ouvidos adentro e é horrível. E fica, por muito que tu laves, fica. E uma empresa com outras pessoas tem que respeitar higiene e a pontualidade. Portanto, eu acho que ele aqui não está a despedir por ter uma raposa, está a despedir por ela chegar tarde, por ela e cheirar falhar mal com os requisitos de trabalho. Exatamente. Pronto, claro. Não acho que a raposa aqui... E o facto até de sair mais cedo, que até que ele tinha mencionado isso. Exatamente. Aí no post. Outra coisa, uma raposa é um animal muito energético, como eu referi logo ao princípio, e portanto uma pessoa que tem um trabalho de 8 horas não pode ter uma raposa, porque senão ela vai ficar fechada 8 horas. Para já tem que ter um quintal grande, com terra para cavarem. Pois, claro. E depois, mas isto é capaz de ser na América, pronto. Agora estarem 8 horas fora se não tiver mais alguém, mas aqui também já estou a conjecturar, pode não ser claro, o caso, exatamente, pode ter pessoas, mas pelo visto não tem, porque senão não tinha estes problemas todos. Portanto, amigo, não és o otário. Se ela continuar com isso, lamento, tens que despedir, não é por causa da raposa, porque a raposa é um animal fenomenal, mas sim por causa da higiene e da pontualidade. Ora, vamos lá ao próximo então. Sou o otário por não me certificar que havia espaço no frigorífico para a comida da minha colega de quarto? Epá, só por título diria que sim. Vamos lá ver. Eu, mulher de 19 anos, tenho uma colega de quarto. No início do ano, aluguei um microfridge, um mini frigorífico com micro-ondas. Olha, nem sabia que isso existia, isso é a primeira. Nem eu. Perguntei à minha colega de quarto se queria partilhar o pagamento e o frigorífico. Ela disse que não, porque não o iria usar muito. Eu estava na boa com isso e deixei-o na nossa área comum para que ela também o pudesse usar de vez em quando, se quisesse. É simpático da parte dela. Claro. Avançando para 2 semanas atrás, uma noite fui buscar uns snacks à Target e acabei por encher o congelador e o frigorífico. Como não é grande, enche fácil. Reconheço que nem tudo o que pus no frigorífico precisava de ser refrigerado. Gatorade e puré de maçã. Mas gosto deles frios, por isso meti lá. Quando me levantei no dia seguinte e fui até à nossa área comum, reparei que a minha Gatorade tinha sido tirada do frigo e posta numa prateleira. Quando espreitei dentro do frigo, vi que ela tinha posto lá uma sanduíche e sushi.
Como estava de mau humor, em vez de mandar-lhe mensagem como provavelmente deveria ter feito, tirei as coisas dela para meter as minhas de novo. Não se estraga sushi. Só por causa disso és o otário. Nem vou ler o resto, és o otário. Acabou. Otária, acabou aqui. Não sejas assim, lê o resto depois. Ela voltou uma hora depois, muito chateada, e disse que era injusto da minha parte ter deixado a comida dela estragar e ocupar o frigo todo. Disse-lhe que a não ser que quisesse pagar metade, o frigo pertencia-me e não a ela. Ela disse não ter dinheiro. Eu sei que ela tem dinheiro. Ela recebe encomendas de roupas novas a cada 2 dias. E que deveria ser simpática e partilhar o frigo, porque algumas das coisas que lá estavam não precisavam de lá estar. Eu reiterei que era o meu frigorífico e que eu punha lá o que eu quisesse, até ela ajudar a pagar por ele, claro. Mas ela só voltou para o quarto. No outro dia, quando me levantei, vejo que aconteceu de novo. Desta vez, ela tirou requeijão, que se estragou durante a noite. Fantástico. Requeijão também é bom. Fantástico. E no sushi também. Farta disto, tirei as coisas todas dela e levei o frigo para o meu quarto, onde ela não tinha acesso a ter nessa perna. Frigorífico, vai comigo para o quarto, pá. Seguiu-se o pandemónio. Os RA, Assistência a Residentes, portanto isto deve ser um edifício lá na América que é só para estudantes, a Target não também sei. é americano, não é cá, não é? São chamados e ela diz-lhes que estou a agir como uma cabra e a roubar artigos partilhados. Eu disse aos RA que era o meu frigorífico, sou eu que o pago e que escolhi movê-lo para o meu quarto porque, bem, é meu e estou chateada de como a minha colega está a agir. Os RA disseram: são adultos, resolvam vocês. E, de novo, perguntei se ela queria pagar. Ela negou, então disse que o frigo ficava no meu quarto. Agora, ela recusa-se falar comigo. Faz comentários sarcásticos quando tem amigos cá e, no geral, está a ser rude. Os meus amigos inquiriram sobre o caso. Expliquei a história e recebi respostas diferentes. Alguns acham que fiz bem, outros dizem que estou a ser picuinhas. Reddit, sou a otária. Ok, a comunidade do Reddit decidiu que são todos otários. Assim, e para mim ela não é otária, porque ela perguntou se ela queria usar, se queria partilhar, e ela disse que não. Eu também acho que não são todos otários. Eu também acho que só a colega é que é. Porque é assim, se o frigorífico é teu e tu dizes, olha, se pagares metade é teu, ela diz que não, então também não tem o direito a pôr lá nada dentro. Exatamente. Se tu disponibilizas a deixar ela colocar lá coisas, a partir do momento que ela retira o que lá está dentro para pôr as coisas dela, para mim também acabou e eu fazia exatamente a mesma coisa. Claro. Sendo picuinhas ou não sendo picuinhas. Porque é assim, a outra depois está só a abusar de ti. E da tua boa vontade. É um abuso autêntico. E da boa vontade. Portanto, vou contra o que o Reddit diz que são todos e eu digo que é só a outra. Não, só a tua colega de quarto é que é otária. Ora então, para a nossa última história de hoje. Sou o otário por documentar que roupas os meus amigos usam? É um bocado estranho, vamos lá ver. Tenho um hábito, já há quase 3 anos. Pois, é bem hábito. Isso é bem hábito, é. De escrever uma descrição das roupas que os meus amigos vestem. Faço isto com os meus amigos porque os vejo todos os dias na escola. Oh, uau. A única exceção foi durante a escola virtual e durante o verão. Já tenho estes amigos há uns tempos. É tipo Pokémons colecionados. Já tenho... tenho aqui o meu tiranitar. Por isso já tenho informações sobre eles desde que comecei a fazer isto. Faço isto porque, primeiro, foi uma experiência para ver quantas vezes as pessoas vestem as mesmas roupas. O que é que interessa? Se eu soubesse isso, então poderia saber quantas vezes seria aceitável para mim repetir as mesmas combinações de roupa. Depois, tornou-se um hábito e gosto de o fazer. É porreiro saber como os seus estilos mudaram durante os anos. E às vezes consigo prever o que vão vestir, baseando-me nos meus dados anteriores. Gosto desta rotina e gosto de rever os meus dados. Os meus amigos nunca souberam que o faço. Ontem, uma amiga visitou-me e quando fui à casa de banho, ela ficou no meu quarto. Eu guardo todas as informações nos documentos Google. Crio um documento novo para cada mês, para ser mais fácil copiar e colar para o Google Sheet, que é as folhas de cálculo do Google, caso queira fazer um gráfico. Deixei o computador ligado. Esse é o erro número 1, meu amigo. O erro número 1 em qualquer situação. É que vais à casa de banho e levas o PC atrás. Não deixas lá ninguém no quarto mexer. E esse documento estava aberto numa aba à parte. Numa outra aba, eu e a minha amiga tínhamos estado a ver YouTube. Espero que tenham estado a ver o canal Takuyuki. Eu espero bem que sim. Que é um bom canal. A minha amiga disse que fechou a aba acidentalmente e foi assim que descobriu o meu documento. Ela leu parte e ficou chateada. Disse-me que era esquisito e que ia contar a toda a gente. Eles não se importam muito, mas dizem que de facto é estranho. Eles não sabem que o faço há já 3 anos, só sabem do documento deste mês. É mal eles sabem, não é? Estou um pouco zangado que a minha amiga tenha lido um documento meu, mas não acho que ela estivesse a bisbilhotar.
A minha amiga diz que é invasão de privacidade e que é arrepiante. Não vejo porquê, é só roupa, nada pessoal. Mas, toda a gente vê que roupa vestiu quando sai de casa. Qual é o problema se eu memorizei? Ela perguntou se eu gostaria que ela fizesse o mesmo comigo e eu disse que seria porreiro e que gostaria de posteriormente ver os dados também. Sou o otário? Epá, tecnicamente não, como já foi referido no post, é só um bocado arrepiante e estranho e esquisito. E esses adjetivos todos daí? Mas também realmente é um bocadinho assustador, sim. Sim, mas é o otário, de facto. Literalmente estás com 2 olhos em cima a ver o que é que tu vestiste, Sim, e se for preciso até o que é que tu andas a fazer. O quão diferente na verdade é isto das velhas na rua que comentam a roupa que as outras têm vestida? Não muito Também mais, é é só porque escreveu, mais Agora nada. também que falas nesse assunto também é verdade. Epá, olha, eu vou dizer que se calhar não há nenhum otário aqui, mas epá, olha, não é ilegal o que estás a fazer, é só estranho, portanto... Pois sim, realmente é só estranho, não é legal? Eu pessoalmente, depois de saber isso, não sei se continuava a ser amigo ou pelo menos ter a mesma nível de amizade contigo, Sim, muita depois de coisa saber. mudaria, sim. Mas epá, não é nada ilegal, é um hobby, suponho, ou não sei, é esquisito. Muito esquisito. Se te faz feliz, olha, pronto, mas é esquisito. Continua a fazê-lo. Pronto, e com isto encerramos o vídeo de hoje. Gostaste destas historiezinhas? Gostaste de alguma interessante? A da raposa. Pois a da raposa é pena, eu gostava de ter uma, mas delas E não trabalho. E a do frigorífico também. Elas não trabalham. Pois a do frigorífico, se alguém viesse aqui a minha casa e tirasse as coisas do frigorífico para pôr as dele, eu não ia ficar Mas lá sou muito muito contente. simpático, Não não. ia. Claro que não. Mas pronto. Então pronto, pessoal, não se esqueçam de inscrever, ativar o sininho, dar um ganda gosto. Não é um gosto, é um ganda gosto. E até uma próxima. Tchau. Tchau.